Bem, meu nome é Isabela. Por favor, me interrompa a qualquer momento se vocês tiverem dúvidas, ou se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar também. É, Bem, hoje a gente vai falar sobre cosmologia, então sobre a história do universo e, principalmente, mais lá para o final, sobre o que as ondas gravitacionais podem contar para a gente sobre a história do universo. Essa é a área com que eu trabalho, então sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Não sei se eu vou saber responder, mas vocês podem perguntar. Bem, a gente vai começar falando sobre o que é a cosmologia, em primeiro lugar. E muito importante para entender isso é saber um pouco sobre a teoria da relatividade geral, de Einstein. Depois a gente vai falar sobre o que a gente sabe, principalmente sobre o que a gente não sabe sobre a história do universo, né? Sobre o Big Bang, a expansão do universo, energia e matérias escuras, e depois sobre o que são as ondas gravitacionais, como elas podem ser usadas para medir a taxa de expansão do universo e também para testar a relatividade geral. Bem, primeiramente, o que é a cosmologia? A cosmologia, não sei se todo mundo sabe, mas ela é o estudo do universo como um todo, de como o universo se organiza, da mitologia, digamos assim, de como o universo surgiu, como evoluiu e como as coisas estão dispostas no universo. Tá? Então, a cosmologia é uma área de estudo que existe há muito tempo e diferentes povos tinham diferentes noções do que é o universo e como ele se organiza. Por exemplo, na época de Aristóteles, se pensava que o universo ele era assim esfericamente simétrico, tá? Em torno da gente, a gente era o centro do universo, e você tinha todas essas camadas esféricas correspondentes a diferentes elementos, né? Os 4 elementos essenciais, né, para o Aristóteles, que era terra, ar, fogo e água, tinham cada um deles a sua camada natural, enquanto que os corpos celestes também tinham suas camadas naturais que giravam, essas cascas esféricas, elas giravam em torno do centro do universo, e isso explicaria o movimento perfeito, né, dos corpos celestes que a gente observa. Então, essa era a cosmologia na época do Aristóteles. Essa cosmologia ela caiu por terra, né, depois que veio a física clássica, né, com as leis de Newton, etc. Mas nessa cosmologia, digamos, bem antiga, já existia o conceito de movimento natural dos corpos. Quer dizer, um corpo que é feito mais de água do que de qualquer outra coisa vai tender a ir para a camada que é natural da água. Então, cada corpo ele tinha o seu movimento natural, o que explicaria vários fenômenos da física, né? Com a mecânica newtoniana, acho que trocou a ordem, mas com a mecânica newtoniana, a física newtoniana, você também tem essa ideia de movimento natural, pela lei da inércia, né, a primeira lei de Newton, que diz que se você não tem nenhuma força atuando sobre um corpo, aquele corpo tende a ficar em repouso ou seguir um movimento retilíneo uniforme. Então, é a mesma ideia, só que agora é diferente, certo? Agora é movimento retilíneo uniforme. Também na mecânica newtoniana, na física newtoniana, você tinha uma teoria para descrever a gravidade. Vocês talvez já tenham estudado isso na escola, mas essa teoria diz que a força da gravidade atrai dois corpos que têm massa, todo corpo tem massa, uma força que é proporcional às massas de cada um dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certo? Então, essa é a mitologia da física newtoniana, certo? A gravidade é muito importante porque é ela que é a força mais importante quando você quer dizer o que acontece com o universo como um todo, o que acontece com objetos que estão a grandes distâncias e que são muito massivos, que é o caso dos corpos celestes. Então, por isso que a gente está falando tanto sobre gravidade. Essa teoria, ela também... Opa, agora eu volto. Ela também, não é que caiu por terra, mas a gente sabe que agora ela tem um regime de validade. Nem sempre ela te dá previsões corretas que você observa. Hoje, a teoria que a gente acredita que rege melhor a gravitação, ou seja, mais compatível com as nossas observações, é a teoria da relatividade geral de Einstein. Né? E na relatividade geral... A relatividade geral ela é uma teoria complexa, mas dentro dela existe um caso já mais simples que é chamado relatividade especial, que é quando você considera o que aconteceria com o mundo se não tivesse nada nele. Tá? Se não tivesse nenhum corpo gerando gravidade, já tem coisas muito estranhas que a teoria da relatividade prediz, quando comparadas com a física clássica. Eu não sei se vocês já ouviram falar nelas, mas vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com a trajetória da luz.
Então, é o seguinte, um princípio da relatividade é de que a velocidade da luz ela é a mesma para todos os observadores. A gente pode pensar na luz como uma partícula que está andando, tá? E na física clássica, essa partícula se propagaria de uma forma instantânea, tá bem? Na relatividade, não. Ela tem uma velocidade, e essa velocidade é a mesma para diferentes observadores, que é uma coisa contraintuitiva, certo? Se você tem uma partícula, um corpo qualquer, viajando com uma certa velocidade numa direção, você pensa assim, eu posso correr, né, na mesma direção dessa partícula, e aí, se eu correr bastante, eu vou ver essa partícula cada vez mais lenta, certo? Mas isso não acontece para a luz. Então, é um princípio muito contraintuitivo da relatividade. Tá? E ele tem consequências ainda mais contraintuitivas, tá bom? Vamos analisar a seguinte situação. Você tem um trem, ele está viajando com uma certa velocidade, esse V aqui, para a direita, tá? E você tem um carinha dentro do trem, um observador, que acende um laser e joga a luz para o teto, na direção vertical, assim, dentro do trem. Essa luz vai bater, vai refletir e vai ser detectada aqui na base do trem, tá bom? Perto do cara, do observador. Qual é a distância que essa luz vai percorrer, como vista por esse observador que está dentro do trem? Vai ser, basicamente, a altura do trem, certo? Ou 2 vezes isso, se a luz for e voltar, certo? Então, se a velocidade da luz a gente denotar por c, a letra que a gente está chamando a velocidade da luz, como velocidade é distância sobre tempo, você vai ter que o intervalo de tempo de viagem da luz vai ser esse tempo aqui, certo? 2 vezes d sobre c. Beleza? Agora, alguma pergunta? Agora, se você agora pega um observador que está do lado de fora do trem, ele vai ver essa seguinte situação. Ele vai ver o trem andando para a direita, esse carinha aqui acendendo o laser, e qual vai ser a trajetória que a luz vai fazer? Vai ser um triângulo, certo? A luz, como vista por esse observador que está aqui fora. Ele vai ver tanto o observador andar de dentro do trem andar para a direita, quanto a luz subir até o teto e descer, formando um triângulo. Portanto, a distância que a luz caminhou, como vista por esse observador, vai ser diferente, porque os lados do triângulo, eles não têm o mesmo comprimento que a altura do triângulo, certo? Então, ele vai ver como se a luz tivesse caminhado uma distância d maiúsculo, maior, e como a velocidade da luz é a mesma para os 2 observadores, e essa é a coisa importante que entra aqui, isso significa que o intervalo de tempo que ele vai atribuir para a viagem total da luz vai ser também diferente, certo? Porque a velocidade é igual a distância sobre tempo, a distância mudou, o tempo também tem que mudar. Ou seja, 2 observadores, simplesmente porque um está em movimento com relação ao outro, estão vendo 2 eventos, que ligou o laser, chegou a luz. 2 eventos como ocorridos em intervalos de tempo diferentes. Isso é chamado de dilatação temporal. Isso é um efeito da relatividade. Eu acho que tem um curso na escola de verão sobre relatividade e vocês provavelmente vão ver isso lá no curso, mais detalhes. Então, qual é a moral da história? Na relatividade, espaço e tempo são relativos. Eles dependem do estado de movimento do observador. Isso continua acontecendo na relatividade geral, só que agora é ainda mais complicado. Por quê? Porque você tem corpos massivos no universo. E segundo a relatividade geral, esses corpos massivos que geram a gravitação, a gravidade, eles também distorcem o espaço-tempo. Então, eles distorcem o espaço-tempo ainda mais do que essa distorção que a gente viu agora, que era puramente devido a um movimento relativo. Então, lá a lei da inércia do Newton, que dizia que um corpo, quando ele está livre, ele fica em repouso, ou ele anda em movimento retilíneo uniforme, aqui o que vai acontecer é que os corpos livres eles vão seguir curvas que não são retas. Eles vão seguir outras curvas chamadas geodésicas, que vão ser determinadas dependendo da distribuição de matéria no universo, dependendo se eu tenho uma estrela muito pesada aqui no meio ou não. E essa seria a explicação, e não porque tem uma força, mas por causa da deformação no espaço-tempo, essa seria a explicação da relatividade para o movimento dos corpos celestes, para, por exemplo, a rotação da Terra em torno do Sol. Tá bem? Essa daqui são as equações de Einstein, né, que ele fez lá em 1915. Tá? E o que elas dizem para a gente?
Do lado esquerdo, tem a geometria do espaço-tempo. Então, ele te diz como é que esse espaço-tempo se curva, quais são as curvas das partículas livres nele. E do lado direito, você tem a energia e a massa dos corpos, tá? Essencialmente. Então, essa equação, ela está te dizendo assim, ó, se eu tenho mais matéria, mais energia, se eu tenho uma estrela mais pesada, eu vou ter mais distorção no espaço-tempo, eu vou curvar ainda mais as trajetórias das partículas livres. Essencialmente, é isso que a equação de Einstein diz. E isso tem uma consequência também para a luz. Na física newtoniana, como eu mencionei ainda há pouco, a luz ela se propagava de forma instantânea e ela era pensada como uma partícula que não tem massa, ou seja, não sente a gravidade. Mas, para a relatividade geral, gravidade é distorção do espaço-tempo. A luz ela se propaga no espaço-tempo, então ela também vai sentir a gravidade. É uma noção bem diferente da física clássica. Certo? Então, quando você tem um corpo muito massivo, tipo o Sol, por exemplo, você vai ter que a luz que estiver viajando bem perto do Sol, ela também vai ser deformada pela gravidade do Sol. Esse efeito é chamado de lente gravitacional, porque funciona como uma lente. Você muda a trajetória da luz, assim como no óculos, né? Você muda a trajetória da luz. Você pode torná-la mais intensa, você pode mudar a direção. Isso também acontece nessas escalas gigantescas do universo. Esse efeito faz com que, quando você observa uma estrela, uma galáxia no céu, você pode estar vendo a posição dela errada. Porque se tiver uma grande massa entre você e a galáxia ou a estrela, essa luz pode ter sido desviada e a direção que você acha que esse corpo está não é a que ele realmente está. Certo? Esse efeito, ele na verdade foi usado como, ele foi o primeiro teste da relatividade geral, o teste observacional de que a relatividade geral estava correta, ela previa um efeito que antes não existia na física clássica. E esse experimento foi feito no Brasil, foi feito no Ceará, na cidade de Sobral, por uma expedição inglesa, né, porque teve um eclipse, porque eles precisaram de um eclipse para conseguir ver uma estrela que estava bem pertinho do Sol, porque o Sol é muito brilhante, né, você não consegue ver uma estrela que está perto do Sol. Assim, na direção, né, do Sol. Então, eles procuraram um lugar em que o eclipse seria bem visível, e esse lugar foi o Ceará, em 1919. Quando a gente olha para a estrutura em larga escala do universo, então esquece estrela, a estrela é muito pequena. Vamos olhar para a distribuição de galáxias no céu. Quando a gente olha para ela, esse efeito também está lá. Então, se vocês olharem aqui, isso daqui é uma imagem real, tá? Feita pelo telescópio Hubble, alguns poucos anos atrás. E vocês podem ver que você tem algumas estrelas aqui, tá vendo? Brilhantes, bem próximas. E vocês também têm umas galáxias, não sei se vocês conseguem identificar na imagem, tá vendo? Umas galáxias espirais na imagem. E algumas delas, elas estão, assim, deformadas. Vocês estão vendo? Que elas estão deformadas, como se tivesse uma lente aqui. E é uma lente gravitacional. Tem um aglomerado de galáxias aqui na frente que está deformando a luz que está chegando dessas galáxias até a gente. Então, isso é um efeito observável. Tá bem? Esse efeito ele pode ter níveis ainda mais dramáticos. Se eu tenho um corpo que é muito massivo, pensa assim, eu vou aumentando a massa de uma estrela, aumentando, aumentando, aumentando. A luz vai sendo curvada cada vez mais quando ela passar perto daquela estrela, certo? Pode chegar um ponto de que a luz não consegue mais sair de perto daquela estrela. Ela vai sempre cair ali dentro, assim como a gente cai quando a gente pula, certo? A gravidade da estrela pode ser tão grande, e olha, a luz é muito leve, né? Ela tem massa zero. Ela pode ser tão grande que ela vai fazer a luz cair ali e não conseguir mais sair. Esses são os buracos negros, certo? São esses objetos que são tão massivos que toda a luz que passa perto deles cai neles e não consegue mais sair. Tá? Independentemente do que tenha dentro deles. Certo? Então, são objetos que intrinsecamente a gente não consegue ver. Porque para ver tem que ter luz que vai lá, bate no objeto e volta, né? Chega até a gente. Então, essa daqui foi a primeira imagem de um buraco negro que foi feita, se não me engano, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Tá? Um buraco negro no centro de uma galáxia. É uma imagem real.
não é a imagem do buraco negro, né, mas a imagem dessa luz que está ali ao redor, que não chegou ainda perto o suficiente para ser engolida pelo buraco negro. Por que eu estou falando de buraco negro? Porque buracos negros vão gerar ondas gravitacionais, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Beleza. Então, agora que a gente entendeu um pouco sobre como funciona a gravidade, a gente pode entender também sobre a história do universo e como a gravidade é importante para determinar o que aconteceu ao longo da história do universo. Então, agora a gente vai falar sobre o que é a cosmologia atual, nossa atual compreensão do que aconteceu ao longo da história do universo. A cosmologia atual acima de tudo, é uma ciência baseada em dados. Hoje, a gente tem muitas observações do céu, em diferentes escalas, de diferentes tipos de observações, feitas por pessoas em diferentes lugares do mundo, que permitem a gente concluir a mesma coisa sobre o que aconteceu na história do universo. São observações totalmente compatíveis com o nosso chamado modelo cosmológico. Tá bem? A menos de alguns problemas, é claro. Então, o que a cosmologia explica? A cosmologia explica a história do universo em grandes escalas, a cosmologia atual. Então, ela não explica como é que é a dinâmica dos corpos aqui dentro dessa sala, nem no sistema solar, nem dentro da nossa galáxia. Ela explica a cosmologia numa escala em que as galáxias são como se fossem os átomos de uma sopa, tá? Uma sopa gigante, e ela explica como é que essa sopa vai evoluindo com o tempo. Se ela vai ser mais homogênea, menos homogênea, se vai ter fluxos de energia, como é que a pressão desse fluido varia, etc. Tá bem? Essas escalas, elas equivalem a mais ou menos 100, 150 megaparsec. Parsec aqui, ele é uma unidade de medida de comprimento, tá bom? Ou seja, ele é um múltiplo do metro. 1 megaparsec, ele é 3 vezes 10 elevado a 22 metros. Ou seja, 3 com 22 zeros metros. É muito grande, tá? O que isso significa? É difícil até de entender. A distância entre a Terra e o Sol é 10 elevado a 11 metros, já é muito grande. Ou seja, 100 megaparsec é mais ou menos 100 trilhões de vezes a distância entre a Terra e o Sol. Tá? Essas são as escalas que a cosmologia estuda. E qual é a aparência do cosmos nessas escalas? O que vocês acham? Como é que o universo se parece? É uma pergunta. Sim. Será que num certo lugar do universo vai ter mais matéria do que em outro? Será que se eu olhar numa certa direção eu vou ver mais galáxias do que em outra direção? O universo se parece assim em grandes escalas. Isso aqui é uma simulação. Tá? Ou seja, cada ponto nessa imagem aqui é uma galáxia. E em grandes escalas, está vendo? 500 megaparsec, você vê esses filamentos de galáxias, está vendo? E também uns espaços um pouco mais vazios. Mas, na média, isso aqui é muito homogêneo, não é? Não tem nenhum lugar no universo que é muito diferente de outro. Certo? Esse é o princípio cosmológico, que é o princípio do nosso modelo atual da cosmologia, que o universo ele é homogêneo e isotrópico. Ou seja, para qualquer direção que você olhe, em grandes escalas, não tem nenhuma propriedade física muito diferente. E nem, se você olhar esse universo de diferentes posições do universo, também nada vai mudar. Tá? Esse é o princípio cosmológico. É claro que isso não vale em pequenas escalas, certo? Dentro dessa sala, a densidade dentro do meu corpo e do lado de fora, ela é muito diferente, certo? Claramente, a gente consegue identificar pontos dessa sala que são diferentes, que tem uma pessoa que é diferente da outra pessoa, certo? Isso não acontece no universo em grandes escalas. Ele é quase que homogêneo e isotrópico. Isso. Isso é um princípio. É algo que você supõe na teoria. Aí você vai lá, usa a teoria, você consegue calcular coisas que você poderia observar, né, efeitos que você poderia observar, fazer previsões. Você vai lá e mede esses efeitos e compara com as suas previsões e vê se elas batem ou não. Você não consegue testar diretamente o princípio cosmológico, mas você testa as consequências dele, certo?
Não. Elas são espaços maiores vazios. Elas têm menos galáxias, tá, do que nas partes luminosas. A gente vai explicar já o que é energia escura, mas foi um bom chute. Então, isso que eu estava falando, né? Em pequenas escalas, se você der um zoom naquela imagem anterior, você vai ver isso aqui. Você vai ver, tá vendo? Um aglomerado de galáxias, um monte de galáxias juntinhas, orbitando uma em torno da outra, que é muito diferente do que está perto daqui, certo? Nesse espaço escuro. Beleza. Desculpa. Sim. Isotrópico significa que em qualquer direção que você olhe em torno de um determinado ponto, por exemplo, onde a gente está, ele vai parecer a mesma coisa no universo. Nenhuma propriedade física vai se alterar. Homogêneo significa que se eu fizer essa mesma coisa de outros lugares do universo, eu também vou ver a mesma coisa. Tá? Certo? Está claro para todo mundo o que é homogêneo e o que é isotrópico? Beleza. Então, esse é o princípio. Mas aí, o que a gente sabe, então, sobre a história do universo? Bem, uma coisa muito importante que a gente sabe sobre a história do universo é que o universo se expande. Isso é uma coisa totalmente contraintuitiva, porque a gravidade é uma força atrativa, certo? Então, você pensa assim, se eu tenho duas galáxias muito grandes, elas vão se atrair, vão se aproximar cada vez mais. Mas isso não é o que acontece no universo em grandes escalas. Tudo se afasta no universo em grandes escalas. E isso foi uma descoberta observacional feita pelo Hubble em 1929. Tá? Ele mediu as velocidades das galáxias através da cor das galáxias, digamos assim, do comprimento de onda, para quem já fez física ondulatória, do comprimento de onda da luz que vem das galáxias, e ele viu que as galáxias estão se afastando da gente, todas. Tá? Isso, tudo bem, isso aí poderia acontecer se numa condição inicial do universo você já desse uma velocidadezinha inicial para as galáxias, tudo bem, elas continuam andando lá. Mas, pior ainda, é que na década de 70, se não me engano, descobriu-se que as galáxias não só se movem se afastando de nós, mas aceleradamente. Ou seja, cada vez mais elas andam com uma velocidade maior com relação a gente. Isso é contraintuitivo, certo? Elas estão se acelerando cada vez mais, mas a força principal que diz como a dinâmica dos corpos nessas escalas é a gravidade, que é atrativa. Isso é um problema em aberto da cosmologia que a gente não sabe responder. Então, mas elas não estão se afastando de um ponto específico. Elas não estão, se afastando da gente e indo para um outro lugar que tem uma massa, de repente, maior e está atraindo elas. Não. Todas as galáxias se afastam de todas as galáxias. É tipo um balão, uma bola de aniversário. Se você marcasse as galáxias assim com um pontinho nesse balão e você começasse a encher o balão, todos os pontos iam se afastar dos demais, certo? Essa é a expansão do universo. Então, tudo se afasta de tudo. Não sei se eu entendi. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo exatamente. Mais ou menos exatamente. O universo está se expandindo. O que significa isso? Significa que os corpos estão todos se afastando. Tá? É isso que significa a expansão do universo. Agora, qual é o mecanismo físico? Qual é a força? Qual é a teoria que explica essa expansão? Será que tem alguma outra força, alguma outra matéria ali no meio, que tem uma atração repulsiva, de repente, que está fazendo esses corpos se separarem? É a explicação que a gente não sabe muito bem. Tá? Tá claro? Mas é um fato observacional que o universo se expande e se expande aceleradamente. Esse mecanismo é chamado de energia escura. É isso que é energia escura. Que tipo de componente que faria o universo se expandir aceleradamente? Tá? Isso é chamado de energia escura. É uma energia que está lá, é escura porque a gente não sabe o que é, então as pessoas gostam de dar nomes engraçados para as coisas.
e que, na verdade, hoje, a gente sabe que compõe a maior parte de toda a densidade de energia do universo. É a energia escura. Então, só para concluir aqui, como é que você mede a taxa de expansão do universo, né? Você mede a velocidade de, por exemplo, as galáxias ou de uma supernova. Supernova é uma explosão de uma estrela. Você mede a velocidade com que esses caras estão se afastando da gente e você mede a distância. A razão entre a velocidade e a distância é que dá a taxa de expansão do universo. Tá? Por definição, quanto um corpo está se movendo com relação a gente, dado uma determinada distância que ele está. Beleza? Essa é a taxa de expansão do universo. E a gente consegue medir essa taxa de expansão do universo hoje. E a gente consegue medir porque existem objetos que a gente consegue medir distância. Porque, pensa só, a gente está falando de megaparsec, se lembrem? Não tem como eu pegar uma régua, sair aqui da Terra e ir até uma estrela que está a 100 megaparsec da gente. Isso é impossível. Medir distância de objetos no céu é uma coisa complicada. Tá? Não dá nem para eu mandar um laser para lá e refletir, voltar, e eu contar quanto tempo demorou para a luz ir, achar qual é a distância. Não dá. É muito difícil. Então, existem objetos que são meio especiais, assim, que são chamados de vela padrão. Por exemplo, as supernovas são velas padrões, em que a gente sabe, por causa do mecanismo astrofísico que tem ali dentro, qual é a intensidade da luz que foi emitida, né, por aquele objeto. E aí, vendo a intensidade da luz que chegou aqui, a luz vai ficando mais fraca, né, conforme ela vai viajando, a gente consegue saber qual é a distância que esse objeto está da gente. Tá? Então, são objetos muito especiais, chamados de vela padrão. Porque, bom, pensa assim, se eu acender essa lâmpada aqui, ela ilumina até um certo raio, certo? A energia da lâmpada, ela vai diminuindo assim, a energia pela área da esfera ao redor dessa lâmpada vai diminuindo com o tempo, com a distância, porque a área da esfera, conforme eu vou andando para trás, ela vai aumentando. Deu para entender? Enfim, uma fonte luminosa, ela emite luz, aquela luz, a intensidade daquela luz, ela vai diminuindo com a distância, tá bem? Então, você mede a intensidade por um detector aqui. Ele detecta luz e ele consegue te dizer qual é a intensidade daquela luz. O número de partículas que estão chegando de luz ali. Mas acho que você quer saber como é que sabem a intensidade que foi emitida. Não se sabe exatamente a intensidade que é emitida. Mas os astrônomos observam que existe um certo padrão no que se chama curva de luz da supernova. Que é o seguinte, a estrela explode e ela vai emitindo aquela luz, né? Ela é muito luminosa, dura vários dias, essa explosão a gente observa por vários dias. Só que o pico da intensidade, ele está relacionado ele tem uma certa padronização com qualquer outra supernova. Tá? E aí você consegue inferir qual é a intensidade intrínseca. Acho que não. Acho que não varia com o tamanho dela, não. Não, porque a intensidade é a luz sobre a área. Então, o tamanho desconta o tamanho. Bem, é assim que se mede a taxa de expansão do universo. Isso é uma das coisas que a gente não sabe. Então, explicar consistentemente, através das leis da física, por que o universo se expande aceleradamente. E esse problema é chamado de energia escura. Beleza? Agora, isso não é a única coisa que a gente não sabe. Existe uma outra grande coisa que a gente não sabe, que é chamada de matéria escura. Tá? Que compõe mais ou menos 25%, 24% de toda a densidade de energia no universo. Então, vejam bem, a energia escura é mais ou menos 70% da densidade de energia do universo, a matéria escura é 25%, e toda a matéria que a gente conhece, os átomos da tabela periódica, formam só 5% de tudo que a gente sabe do universo. Tá bem? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, ou seja, tem bastante emprego para cosmologia se vocês quiserem ser cosmólogos. Tem muita coisa para fazer. Essa matéria escura, o que ela é? É simples de entender. É como se fosse uma massa faltando. Tá? Veja bem, quando você tem uma certa massa, os corpos que estão ao redor, eles vão ficar orbitando em torno daquela massa, certo? Em torno daquela estrela, daquela galáxia, o que for.
E a velocidade com que eles orbitam depende da massa do objeto que está ali no meio, certo? Se tem uma massa maior, eles andam mais rápido, se tem uma massa menor, mais devagar. Tá? Então, se a gente observar uma galáxia espiral, assim, que você tem o centro da galáxia, que é muito denso, tem muita massa, e você tem várias estrelas que estão orbitando aqui ao redor da galáxia, você consegue medir uma coisa que é chamada de curva... da curva de rotação das velocidades, curva de rotação da galáxia, tá? Que é o seguinte: qual é a velocidade de cada estrela, dado uma distância do centro, beleza? Isso foi medido por uma física mulher, que é a Vera Rubin, né? Que numa época que era muito difícil ser mulher na física. Hoje tem até um observatório que tem o nome dela no Chile. O que ela descobriu é que as velocidades das estrelas eram bem maiores do que as calculadas com relatividade geral. Tá? Se você considerar que toda a massa que tem ali no centro é a massa que você está vendo através da luz, está emitindo luz. Tá? Então, ela viu que as estrelas estavam se movendo muito mais rápido, mesmo a uma distância grande do centro da galáxia. O que isso indica? Isso indica que deve ter mais massa ali do que o que a gente está vendo. Certo? Aquele centro da galáxia, a galáxia deve estar formada por um gás ou algum fluido ou algumas partículas, não sei, que tem mais massa do que a gente está vendo e está atraindo mais gravitacionalmente essas estrelas e fazendo elas andarem mais rápido. Tá? Então, essa é uma das evidências mais fortes para a existência do que se chama matéria escura, que seria algum tipo de matéria que está ali na galáxia, ao redor da galáxia, mas que a gente não vê, por isso escura, só isso. Diga. Exato. Se você tem uma matéria lá que não emite luz, não reflete a luz, não emite nenhuma outra partícula, não faz nada, você não consegue ver, certo? Você não consegue detectar a presença dela. Mas por que a gente consegue detectar a presença da matéria escura? Porque ela interage gravitacionalmente, certo? Ela está atraindo as estrelas, ela está fazendo as estrelas virarem mais fortes, então a gente sabe que ela está lá, por causa da interação gravitacional. Beleza? E, na verdade, depois que a Vera Rubin fez essa curva de rotação das galáxias, tiveram várias outras evidências da existência de matéria escura, tá? Devido àquele efeito de lente gravitacional, você via a luz sendo muito mais desviada do que ela deveria, se só tivesse aquela estrela ali no meio, entre outras coisas. Diga. Desculpa, eu não estou te ouvindo. O buraco negro é uma coisa que a gente entende como funciona, certo? Ele não emite luz, mas você consegue identificar, você consegue medir, por exemplo, ondas gravitacionais que ele emite, que a gente vai ver depois. Você consegue ver o que é esse disco de acreção ao redor do buraco negro, que é essa luz que ainda não caiu no buraco negro. Tá? A matéria escura, ela não necessariamente é buraco negro. Ela pode ser qualquer outra coisa que não emita luz. Não, a gente não chama buraco negro de matéria escura, porque um buraco negro, em princípio, ele poderia ser formado por átomos. Poderia só ser uma estrela muito massiva, certo? Que é formada pelos átomos que a gente conhece. Não necessariamente por uma outra coisa que a gente não sabe explicar, entendeu? Então, tem essa diferença. Entendeu? E a matéria escura, por outro lado, não precisa ser uma coisa muito massiva que está absorvendo toda a luz ao redor. Não é essa a característica do que a gente vê na rotação das galáxias. Não tem ali um buraco escuro, né, que está absorvendo toda a luz ao redor. Não. Deve ter alguma matéria que é muito menos massiva do que um buraco negro, tanto que a gente está vendo a luz ali nas galáxias, certo? Mas que está atraindo essas estrelas gravitacionalmente. Deu para entender a diferença? Não está claro ainda. Se tivesse um buraco negro ali, o que ia acontecer? Digamos que tem um buraco negro ali no centro da galáxia. E tem um buraco negro no centro das galáxias.
você ia ver uma região que é escura ali no centro. Você não ia ver uma região, certo? Porque ela está atraindo toda a luz que está ali ao redor dele. Entendeu? Isso é diferente de você ver a galáxia como um todo, brilhante, só que simplesmente, quando você calcular a velocidade que as estrelas delas têm que ter, essa velocidade está sendo menor do que a que você está observando. Pode ter simplesmente uma matéria ali ao redor que está atraindo essas estrelas gravitacionalmente, mas que não é um buraco negro. Agora, existem teorias sobre o que é a matéria escura que sim pensam que parte da matéria escura pode ser de buracos negros chamados buracos negros primordiais, que são buracos negros muito pequenos. Tá? Mas é uma teoria ainda não testada. Tudo bem? Bem, diga. O princípio de conversão massa-energia vale para energia O que você está... valeria são formas equivalentes que conseguem se transformar uma na outra, matéria e energia? Sim. A gente só não sabe o que é microscopicamente a matéria escura, entendeu? Pode ser, de repente, uma nova partícula, podem ser os buracos negros primordiais, a gente não sabe a explicação microscópica, mas essas características da matéria em geral, ela também tem. Bem, então, eu falei muito sobre coisas que a gente não sabe sobre a história do universo, mas não significa que a gente não sabe muita coisa também. A gente sabe muita coisa sobre a história do universo, a gente sabe que houve uma singularidade no início do universo, a gente sabe que durante um certo período o universo se expandiu rapidamente, tá? E a gente sabe que ele era muito denso e muito quente, de forma que os elétrons e os núcleos dos átomos nem conseguiam se combinar para formar átomos, nem conseguiam ficar juntos. Eles se chocavam e estavam naquele fluido muito quente, com altas energias. A gente sabe que conforme o universo vai se expandindo, a temperatura também vai caindo e essas partículas começam a ficar mais quietinhas e você consegue formar os primeiros átomos num certo momento. Mais ou menos quando o universo estava uns 3.000 Kelvin de temperatura, tá? Que é mais ou menos 3.000 graus Celsius. A gente sabe que nesse momento, como o universo esfriou o suficiente para se formarem átomos, as partículas de luz elas conseguiram parar de se chocar com tudo que estava ao redor e elas conseguiram caminhar de forma consistente, sem se chocar com nada. E o universo se tornou transparente, certo? Porque para ele ser transparente significa que eu preciso conseguir ver o que está longe de mim. Então, a luz conseguiu viajar a grande distância e o universo se tornou transparente. Essa primeira luz que foi emitida lá no começo do universo se chama radiação cósmica de fundo. E a gente observa essa luz hoje. Tá? Ela é um observável muito importante para a cosmologia, porque justamente é a luz mais antiga que existe no universo e ela carrega informações sobre como era o universo lá nesse tempo, há 300 mil anos mais ou menos, depois do Big Bang. O universo tem 14 bilhões de anos, então isso é muito antigo, certo? A gente sabe que as pequenas inhomogeneidades presentes no padrão dessa radiação cósmica de fundo, elas estão ligadas com as inhomogeneidades que depois cresceram e se tornaram as galáxias. Tá? Então, a gente sabe explicar essa grande... A gente tem uma ideia que é a história do universo e muitas previsões quantitativas de coisas que a gente observa batem com o nosso modelo. Mas nem tudo, né? Então, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo que eu estava falando para vocês. Esses pontos aqui são diferentes partículazinhas de luz que estão chegando. Isso aqui é o mapa do céu, tá? E com diferentes temperaturas aqui. Azul é um pouco mais frio, vermelho um pouco mais quente, mas é muito pouquinho de diferença, tá? Basicamente, com a radiação cósmica de fundo, porque essa luz ela viajou desde 300 mil anos depois do Big Bang até hoje, ela viajou por todo o universo para chegar até a gente, ela carrega informação também sobre a história do universo. E uma das informações que a gente pode tirar desses mapas é a taxa de expansão do universo hoje. Assim como a gente consegue fazer lá com as velas padrão, medindo a velocidade e a distância das supernovas, a gente também consegue fazer com a radiação cósmica de fundo. Diga. Fótons, é luz. É luz numa certa frequência, que é da ordem de micro-ondas. Tá?
é uma radiação quase que uniforme no céu. A temperatura quase que não varia. Varia em uma parte em 10 a 5. 10 mil, né? Não, 100 mil. Tá? Bem, então, isso é uma coisa muito importante. Da radiação cósmica de fundo, que a gente poderia falar aqui muito mais detalhe, a gente consegue medir a taxa de expansão do universo, entre outras coisas. E então a gente consegue comparar qual é a taxa de expansão do universo da radiação cósmica de fundo com das velas padrão. As velas padrão são objetos que estão muito mais próximos da gente, são as supernovas. São objetos que foram formados muito depois na história do universo, quando comparado a essa radiação. Então, a gente pode ver se é compatível a ideia que a gente tem sobre o que aconteceu desde lá do universo primordial até o universo tardio. A gente pode ver se essa historinha está fazendo sentido, certo? Qual o problema? O problema é que ela não bate. Tá? Isso é chamado de tensão de Hubble. Quer dizer, ao longo do tempo, diferentes experimentos, diferentes observações foram feitas, tanto com a CMB, aqui é radiação cósmica de fundo, tá? Esse azul. Isso aqui é o valor da taxa de expansão do universo hoje, tá? No eixo Y. E isso aqui é o ano, tá? Então, são diferentes medidas da taxa de expansão do universo com as sirenes padrão e com a radiação cósmica de fundo. Aqui, notem que toda medida ela tem sempre uma barra de erro. Quanto tempo? Tem tempo ainda? Tem sempre uma barra de erro, tá vendo? Mas mesmo com a barra de erro, hoje, essas medidas são bem incompatíveis. Tá? A distância entre elas, entre os valores dessas medidas, é 5 vezes o tamanho da barra de erro. Tá? Então, é altamente improvável que esses valores, que tenha só tido algum erro no experimento, porque isso já está levado em conta na barra de erro, tá bom? Então, isso é um grande problema da cosmologia hoje. Explicar por que você está medindo 2 valores diferentes para a mesma quantidade, que é a taxa de expansão do universo hoje. De repente, tem alguma coisa no universo tardio que a gente não está entendendo muito bem, ou alguma coisa lá no universo primordial que a gente não está entendendo muito bem. Tá? E aí que entram as ondas gravitacionais. Por quê? Porque com as ondas gravitacionais a gente também vai conseguir medir a taxa de expansão do universo. Então, talvez elas indiquem para a gente o que a gente está entendendo errado. De repente, é o universo primordial, de repente, é o universo mais tardio. De repente, não, a gente tem que mudar a teoria da gravitação completamente. De repente, a relatividade geral está errada. Tá bem? Então, o que são ondas gravitacionais? Bem, ondas gravitacionais são ondas, assim como a luz, assim como ondas sonoras, são ondas que se propagam no espaço-tempo. E elas vão causando dilatação temporal em todo lugar por onde elas passam. Tanto dilatação temporal quanto espacial. Se lembrem lá do exemplo do trem, em que diferentes observadores mediam diferentes intervalos de tempo? As ondas gravitacionais, elas fazem isso. Elas vão mudando a noção de medida de tempo conforme elas vão passando. E também de medida de distância entre 2 objetos. Tá? Então, se você tem 2 objetos aqui em repouso, sem nenhuma força atuando sobre eles, quando passa uma onda gravitacional, ela vai alterar a distância entre esses 2 objetos. Tá? É uma onda de gravidade. Beleza? Só que a alteração que ela causa nos comprimentos é muito pequena. Tá? A variação de comprimento de um objeto dividida pelo seu comprimento é 10 elevado a menos 22. Então, 0,02201. Tá? Isso é menor do que o raio de um átomo. Então, é muito difícil medir, certo? Muito difícil. Então, elas foram preditas, né? O Einstein fez a previsão de que existiam ondas gravitacionais lá em 1917, com a teoria dele. Beleza, 10 a menos 22. Paciência. E elas foram medidas pela primeira vez em 2015. Então, há pouco tempo, eu estava fazendo graduação em física. Então, é uma época muito interessante para estudar ondas gravitacionais, porque a gente acabou de detectá-las pela primeira vez. Ela é uma onda de gravidade. É como se você fosse... Em que sentido? Ela vai alterando as distâncias entre os objetos. Eu não sei se entendi a pergunta, o que compõe. Não necessariamente.
As ondas sonoras, você já estudou ondas? As ondas sonoras, elas são compostas de partículas, certo? Você está aqui nessa sala, você tem uma onda que se propaga no ar, as partículas do ar elas vão se afastando, né? A densidade delas vai mudando e tudo mais, a pressão. E isso é uma onda que é composta de partículas. Mas a luz, por exemplo, ela é uma onda e ela se propaga no vácuo, não precisa de nenhuma partícula para fazer essa onda. Sim, mas os fótons eles não têm massa. Ah, entendi o que você está perguntando agora. Você está perguntando se tem alguma partícula associada com a onda gravitacional. A gente chama de graviton essa partícula. Assim, enquanto partícula, é só uma definição, mas as ondas gravitacionais em si, elas foram detectadas. Então, não é só uma teoria. Tá? Olha, se elas geram interferência, isso deve ser muito pequeno, porque as ondas em si são muito pequenas. Mas elas geram, porque se você pensar, elas estão alterando as distâncias entre as partículas. Então, sim, elas interferem nesse sentido com a matéria, em geral. Beleza. Então, ondas gravitacionais são coisas minúsculas, que é muito difícil de detectar. Foi detectado pela primeira vez em 2015 pelo LIGO, que essa é uma foto do LIGO. São 2 detectores desses posicionados em diferentes lugares nos Estados Unidos. Tá? E, basicamente, você tem espelhos aqui nas extremidades desse detector e você mede a variação da distância entre esses espelhos, com uma técnica muito, muito sofisticada. E o que pode gerar ondas gravitacionais? Você perguntou, né? Então, ondas gravitacionais são coisas extremamente fracas e elas só podem ser geradas por eventos catastróficos. Assim, por eventos em que você tem corpos muito massivos se movimentando e gerando uma onda de gravidade em torno deles. Tá? Esse é o caso de buracos negros. Certo? Você lembra que buraco negro tem que ser uma coisa muito massiva, muito, muito massiva, para que a luz não consiga escapar? Então, quando você tem 2 buracos negros que estão girando um em torno do outro, eles vão girando, 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 até que eles se fundem. Tá? Esse efeito gera uma onda gravitacional. Aqui tem uma animaçãozinha que mostra, tá vendo? Os buracos negros vão girando, vão fundindo, e as distâncias das coisas que estão ao redor vai sendo perturbada. Estão vendo? É isso que acontece. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo da detecção. Vocês conseguem ouvir? Isso aqui foi a detecção de ondas gravitacionais em 2015. Tá? Esse aqui foi o padrão que o LIGO observou da onda, tá vendo? A amplitude da onda vai oscilando, não está vendo mais. E esse som é porque o comprimento de onda das ondas gravitacionais é típico de uma onda sonora. Então, você pode traduzir isso num som. Então, é assim que os buracos negros soam, se a gente pudesse ouvir eles. Tá? É isso. Beleza, chega. E qual a importância disso, né? Qual a importância de observar ondas gravitacionais? Bem, assim, em torno de 100... Desculpa. Não. Quanto mais perto da fonte, maiores são as distorções que elas causam. Então, quando elas chegam aqui, elas já estão muito fraquinhas, por isso. Quanto mais massivo é o buraco negro, também maior é a amplitude dessa onda. Tá? E ela também altera as distâncias entre os corpos em diferentes direções de forma diferente. Tá? Então, quando elas chegam aqui, lá no interferômetro do LIGO, ela altera a distância de um desses espelhos diferente do que a do outro.
E é assim que eles conseguem medir a onda gravitacional. Eles conseguem medir pela distância relativa, o comprimento relativo desses braços do detetor. Isso é uma característica importante das ondas gravitacionais. Então, outro, né? Esse é exatamente o desafio tecnológico que está envolvido com a detecção de ondas gravitacionais. Você tem que ter um controle muito preciso de todos os efeitos físicos ali ao redor, que poderiam gerar um padrão de desvio, de variação do comprimento dos detetores semelhante ao das ondas gravitacionais, ou seja, com amplitude semelhante, com frequência semelhante, tudo isso você tem que ter sob controle. Então, você tem que ter um isolamento ali, você tem que fazer vácuo ali dentro desse túnel, que é onde, enfim, vai ter um laser ali dentro, que vai controlar o tamanho dos espelhos. Você tem que fazer um espelho perfeito, para que a temperatura na superfície dos espelhos não varie, porque se variar um pouquinho, se dilatar um pouquinho, de repente você vai pensar que tem uma onda gravitacional. Então, tem muitos desafios tecnológicos envolvidos, e dentro desses experimentos, você tem times inteiros de pessoas trabalhando em cada um desses aspectos envolvendo a detecção de ondas gravitacionais. Uma coisa interessante que eles fizeram é fazer 2 detetores. Eles botaram um em Hanford, outro em Livingston, para poder comparar, para ver se o padrão da onda gravitacional que está chegando em um e outro se é igual, compatível, né, dentro da barra de erro. Que é mais uma margem que você está tomando para ter certeza de que está chegando uma onda gravitacional. Tá? E uma outra coisa que também pode te indicar que você está realmente detectando uma onda gravitacional é quando você vê a fonte que emitiu a onda gravitacional. Esse é o caso das estrelas de nêutrons, tá? Que são estrelas formadas por nêutrons, muito densas também, mas não chegam a ser buracos negros. E quando elas estão em binárias, elas também geram ondas gravitacionais. Nesse caso, você pode ver as estrelas de nêutrons, né? Elas são luminosas, elas são muito luminosas. Elas têm, era isso que eu ia falar, exatamente. Elas têm esses feixes de luz aqui que são emitidos nelas e você pode detectar eles. Então, detectou onda gravitacional, olhou para a direção no céu em que possivelmente aquela onda gravitacional veio, viu uma binária ali de estrelas de nêutrons, é mais uma confirmação, certo? Eu não sei exatamente qual é o mecanismo dentro das estrelas de nêutrons, mas em princípio você pode ter interação com fótons ali. Você tem campos magnéticos fortíssimos na superfície das estrelas de nêutron. Não sei se você já estudou magnetismo, mas que fazem com que você tenha esses feixes de luz saindo assim numa certa direção. Mas desculpa, não tem como te dar mais detalhes sobre, que eu não sei. Bem, só que a maioria dos eventos de ondas gravitacionais que a gente já observou e que vai observar provavelmente, a gente observou em torno de 100, tá, até hoje, mas nesse momento eles estão tomando novos dados, eles são de binárias de buracos negros, não são de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são mais raras. E você pode saber muita coisa sobre a astrofísica, sobre a cosmologia com essas observações. Você pode saber, por exemplo, quais são as massas dos buracos negros, como talvez eles tenham sido gerados, de que tipo de estrela eles foram gerados, e um monte de coisa muito interessante que não tinha outra forma de saber, tá? Que não por ondas gravitacionais. Bem, ondas eletromagnéticas, em si, elas são geradas quando você tem campos magnéticos. Onda eletromagnética é luz, tá? E ela é gerada quando você tem campos magnéticos e elétricos que variam uma certa taxa, variam como se fosse uma onda mesmo. Onda gravitacional é outra coisa, é gerada por uma massa que está em movimento, né? Gravitação é massa. Eletromagnetismo, magnetismo ou eletricidade, né, como a gente vê separado na escola, são gerados por objetos que têm carga elétrica, certo? Então, são duas características diferentes das partículas, independentes, carga elétrica e massa. Então, elas não têm a ver diretamente assim como você está dizendo.
entendeu? Bem, então, o que as ondas gravitacionais podem nos dizer sobre a cosmologia? A gente está interessado aqui, tudo bem, a astrofísica é muito interessante também, o que acontece dentro dos buracos negros, das estrelas de nêutrons e tudo mais, mas para a história do universo, o que a gente pode tirar das ondas gravitacionais? Elas têm uma característica muito importante, que é o seguinte: a amplitude da onda, a intensidade da onda, ela é proporcional ao inverso da distância da fonte. Então, a gente pode usar esses objetos para medir distância. Se lembrem que eu falei que medir distância no universo é muito difícil? E a gente conseguia fazer isso só com alguns tipos de objetos muito específicos, tipo as velas padrão? E justamente com as velas padrão, a gente conseguia medir a taxa de expansão do universo? Então, agora a gente tem outros tipos de objetos, que são as fontes de ondas gravitacionais, as binárias de buracos negros, binárias de estrelas de nêutrons, que a gente pode usar para medir distância. Então, nisso, elas são muito importantes para a cosmologia. Então, medindo a distância e a velocidade desses objetos, a gente pode também medir a taxa de expansão do universo. Só que, para medir bem, com uma barra de erro bem pequenininha, a gente ainda precisa acumular mais observações. Tá? Então, isso ainda não foi feito com uma forma precisa hoje, mas vai ser feito no futuro. Tá? Só que, para medir a taxa de expansão do universo, você tem que medir tanto a distância quanto a velocidade, se lembra? E a velocidade, para medir ela, você mede através da cor da luz que está chegando. Você mede através da frequência ou do comprimento de onda da luz que está chegando. Para binárias de buracos negros, isso não é possível, porque os buracos negros são escuros, não tem nenhuma luz chegando. Então, você tem que esperar pelas binárias de estrelas de nêutrons, tá? Que hoje a gente só detectou uma, tá? Que foi em 2017. Essa aqui, GW 170817. Mas, no futuro, a gente espera detectar milhares de binárias de estrelas de nêutrons. Para terminar, uma última coisa que você pode fazer, uma segunda coisa que você pode fazer usando ondas gravitacionais, é testar a teoria da relatividade geral. Porque essa discrepância entre as medidas da taxa de expansão do universo pode simplesmente indicar que a nossa teoria de gravidade que a gente está usando para fazer os cálculos não é a teoria mais adequada, certo? De repente, a gente tem que modificar ela. Então, muitas pessoas trabalham nisso e tem várias outras alternativas à relatividade geral, ainda mais complicadas, infelizmente, que prevêem desvios em certas coisas que a gente observa. Então, a gente pode testar essas teorias. Tá? Ainda assim, a relatividade geral é a teoria mais padrão que melhor descreve as observações hoje. Tá? Uma coisa que essas teorias fazem é alterar a amplitude da onda gravitacional. Por quê? Porque nessas teorias, você pode ter uma constante de Newton da gravitação. Se lembrem aquele G que entra na lei da gravidade de Newton? Essa constante pode não ser mais uma constante. Ela pode depender da época do universo, pode variar ao longo da história do universo. Se isso aconteceu, como a onda gravitacional que a gente está observando aqui agora foi emitida por uma fonte lá no passado, a onda que ela emitiu pode ter sido um pouco mais fraca ou um pouco mais forte, dependendo do valor da constante de Newton naquela época, quando comparado ao valor dela atual, certo? Então, a amplitude da onda gravitacional, ela varia com a raiz da razão do valor da constante de Newton aqui na detecção e na emissão. Então, a gente pode medir essa quantidade com ondas gravitacionais. Isso é muito legal. E eu trabalho com isso, então é mais legal ainda. Bem, isso ainda não foi feito com uma precisão grande. Diga. É uma teoria de gravitação diferente, certo? Numa teoria diferente, você pode ter outras propriedades. Assim como na teoria newtoniana, você tinha lá que a gravitação era uma força, que ia uma certa lei, né, uma certa fórmula específica. Na relatividade geral, isso muda totalmente, né, uma distorção no espaço-tempo. Numa outra teoria, você pode ter outras propriedades ainda, certo? Então, na verdade, essa explicação aqui da constante de Newton se variar com o tempo, ela é uma coisa efetiva. Tipo, não é só que eles pegaram a teoria newtoniana e, ao invés da constante, botaram lá uma coisa que varia com o tempo. Não. É uma teoria mais complicada, mas que, no fim das contas, resulta de como se você tivesse uma constante de Newton que não é constante. Entendeu? Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Não.
Pode repetir sua pergunta? Por que ela tem que ser uma constante? Então, por que a gravidade não pode ser diferente, a intensidade da gravidade não pode ter mudado com o tempo? O universo vai evoluindo, as coisas vão se afastando, as galáxias vão se formando. De repente, a gravidade ela vai ser mais ou menos intensa com o tempo. Isso é possível. Respondi? Sim, exatamente. Essas teorias, na verdade, elas foram formuladas, enfim, décadas atrás, na década de 70 ou até antes, justamente para tentar explicar a energia escura, e também a matéria escura, mas mais a energia escura, que é o fato de que o universo está se expandindo aceleradamente, certo? Então, esse G... Obrigada, isso foi uma boa resposta para a sua pergunta. Porque esse G que está variando com o tempo, ele, na verdade, ele seria o efeito da energia escura, justamente nessas teorias. Tá? Então, é para isso que essas teorias foram inventadas. Mas, até hoje, honestamente, elas não conseguiram muito bem resolver esse problema, não. Tá? Só que, como vocês estão vendo, tem muitas medidas que a gente pode fazer ainda no futuro que vão botar um ponto final, talvez, nessa questão ou não. Certo? De repente, a gente vai medir a taxa de expansão do universo com ondas gravitacionais para ser exatamente igual à da radiação cósmica de fundo ou a das sirenes padrão. E aí a gente vai saber, opa, tem um problema com o outro observável, alguma coisa, né? Ou, de repente, uma dessas teorias vai explicar perfeitamente os três, né? De repente. Bem, para concluir, queria só mencionar que no futuro a gente vai ter muito mais detecções de ondas gravitacionais, porque existem novos detetores sendo construídos. Eles são esses três aqui, o Einstein Telescope, Cosmic Explorer e o LISA, que é no espaço. Esses dois são na Terra. Vão ser construídos daqui a uns 10 anos, mais ou menos. E a gente vai ver com esses detetores, basicamente, todas as binárias de buracos negros que têm uma massa parecida com a do Sol, que existem, todos. E a gente vai ver a maior parte das binárias de estrelas de nêutrons. Então, essa questão ela vai ser respondida. Aí a gente vai conseguir medir muito precisamente a taxa de expansão do universo e a variação da constante de Newton. Também vamos conseguir medir uma coisa muito interessante com esse detetor aqui, que são binárias de buracos negros supermassivos, que têm massas tipo bilhões de vezes a massa do Sol. E entender um pouco como eles se formaram e por que eles estão lá no centro de todas as galáxias, que eles estão no centro de todas as galáxias. Entender um pouco sobre a astrofísica também desses buracos negros. Então, o melhor ainda está por vir. E obrigada pela atenção de vocês. Pode ser uma explicação, depende da teoria específica que você olhar. Só o fato em si, qualitativo, da constante de Newton variar, em si, pode ou não explicar, depende. Depende quantitativamente se, quando você calcular lá a taxa de expansão do universo, elas vão, entendeu? Vão bater ou não. Na verdade, essa é a grande pergunta, é o que todo mundo tenta fazer. Tenta fazer uma teoria que faça com que esses valores batessem. Mais perguntas? Então, existem teorias de gravidade modificada, que são teorias que são modificações da relatividade geral, que modificam a relatividade geral de diferentes formas. Algumas delas botam mais dimensões no espaço-tempo. Tá? E elas têm lá algumas previsões e tudo mais. É uma forma que você tem de modificar a teoria da gravidade.
Existem outras, por exemplo, elas colocam algum fluido lá para energia escura, como se tivesse algum fluido que eu não estou vendo lá no universo. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Tem muitas teorias de gravitação modificada. Umas mais simples do que outras e também mais fáceis de você comparar com o que você observa, mais fáceis de você fazer previsões, tudo mais. Então, não sei se eu respondi. Eu não sou especialista em teorias de mais dimensões, então não sei te dar mais detalhes. Mas existem várias teorias assim, tipo teoria de cordas, né? Enfim. Boa pergunta. Se você tem uma explosão, você vai ejetar as partículas assim, né? E aí elas vão sair, né, com uma velocidade. Só que se elas estiverem livres, não tiver mais nenhuma força atuando sobre elas, no máximo, elas vão conseguir continuar com a mesma velocidade. Se tiver alguma força, tipo o atrito do ar, alguma coisa assim, vamos pensar assim, elas vão diminuir a velocidade com o tempo, certo? Nunca elas vão ganhar mais velocidade depois da explosão. Entendeu? Por isso que a expansão acelerada é uma coisa estranha, contra-intuitiva. Mais perguntas? Fala. Certo. Então, vou só repetir a pergunta dela para todo mundo. Ela perguntou sobre matéria escura. Ela está dizendo assim, na física de partículas, existem partículas virtuais que existem por um determinado período de tempo, né? E que podem interagir também com outras partículas e tal. Ela está perguntando se existem teorias para matéria escura em que partículas virtuais poderiam ser matéria escura. Eu não conheço teorias em que partículas virtuais poderiam ser matéria escura. Mas existem várias teorias para a matéria escura em que você tem uma partícula que pode interagir com interação fraca, por exemplo, ter alguma interação tipo da física de partículas que a gente já conhece, mas com a interação eletromagnética sendo muito fraca, por isso que não interage com a luz e por isso que a gente não vê e tudo mais. Então, essa é uma teoria de matéria escura que se chama WIMPs, tá? Weakly Interacting Massive Particles. E você consegue calcular várias coisas. Tá? Se fossem partículas que interagem com a interação fraca, que é uma interação da física, enfim, o que a gente poderia observar? Será que elas não interagiam assim, assim, assado? E existe muito disso. Existem teorias desse tipo. Enfim. Mas não com partículas virtuais que eu saiba. Não, ela tá acumulada. Justamente, lá no universo primordial, lá quando o universo era muito quente, antes de você formar os átomos, a matéria escura não está nem aí para os átomos. Ela não vai ficar se chocando, se ela for uma partícula, com os outros átomos. Então, ela vai começar a se aglomerar. A gravidade vai fazer com que ela comece a criar inhomogeneidades aqui e ali. E justamente depois, quando o universo já esfriou o suficiente, quando os átomos já se formaram, justamente os átomos vão ser atraídos por esses aglomerados de matéria escura. Então, onde tem galáxias no céu, onde tem mais galáxias, também deve ter mais matéria escura. Ou seja, a concentração desses dois tipos de matéria, a matéria que a gente chama bariônica, que são os átomos, a matéria que a gente conhece, e as concentrações de matéria escura, elas estão relacionadas, quando a gente olha no céu.
Sim, porque a matéria escura, justamente pelo tipo de observação das galáxias elípticas, da curva de rotação, ela tem que ser uma matéria tal que ela atrai gravitacionalmente os corpos. Porque é assim justamente que a gente acha que... foi assim que a gente percebeu que ela existe. Porque ela está gerando mais gravitação do que a matéria que a gente vê. Certo? Então, ela interage gravitacionalmente, a matéria escura. Fala. É a mesma coisa, exatamente. Só que a formulação de física de partículas para a gravidade, ela é ainda um problema também aberto na física, certo? A compatibilidade entre a gravidade, que é uma teoria clássica, com a mecânica quântica, ela é um problema em aberto. Então, não é muito clara essa formalização. Mas, do ponto de vista do que a gente conhece hoje, sim, gravitons são ondas gravitacionais, essencialmente. Bom, então, vamos agradecer mais uma vez a Isabela. Obrigado, Isabela. Obrigada. Gente, então, é isso. Agora, vocês têm o horário do almoço, tá? Hoje, como é o primeiro dia, tentem chegar um pouquinho mais cedo, porque a gente